E aí, tudo bem? Vamos falar hoje sobre radiojornalismo. As pessoas às vezes não entendem como que funciona o mundo do rádio. No rádio você tem que primeiro imaginar que nós não temos o mecanismo da imagem para ilustrar aquilo que a gente vai escrever, o nosso texto. Então a nossa narrativa tem que ser completamente diferente do impresso, do online, da televisão, principalmente. Por quê? Porque só a nossa voz vai chegar até o nosso espectador. Então é como se a nossa mensagem ela tivesse que ser mais completa através do texto. Como fazer isso? O jornalista de rádio, ele vai precisar descrever a cena que está vendo, ele vai precisar descrever o ambiente que acontece uma entrevista, a roupa do entrevistado, se isso for interessante, algumas coisas nesse contexto. Por quê? O espectador do rádio, a sua audiência do rádio, ela não tem essa noção. A informação, deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui, porque a informação vai chegar para ela nua e cruamente. Então, ela precisa ser atraída por alguma coisa a mais que somente a informação. Quando você fala para o ouvinte, você ativa nele algumas sensações, algumas interpretações além do que só aquele ambiente do áudio. É por isso que muitas pessoas, quando escutam o rádio, elas imaginam como que é o rosto do radialista, elas imaginam como que é aquele ambiente, aquela sala que ele está falando, se tem um eco, elas pensam que é um ambiente grande, se não tem eco, se é curtinho, então elas imaginam que é um cubículo fechado. Por quê? Porque você sabe que para você ter uma voz mais grossa, alguma coisa mais impostada. Antigamente tinha isso, do rádio precisar ter a voz impostada. Tanto que tem aquela brincadeira de que quando o radialista da Voz do Brasil, que é o programa de rádio mais conhecido no país, falava as horas, ele afinava a voz quando olhava para o relógio grudado na parede. Então ele falava, em Brasília, 19 horas. Então, mais ou menos assim. A pessoa imagina todo o ambiente, a pessoa imagina todo o contexto quando você vai narrar para ela, vai descrever. Então a notícia do rádio, ela precisa ser mais completa no texto, e por isso que eu falo que é mais difícil fazer rádio do que fazer televisão, por exemplo. Porque na televisão você tem um mecanismo da imagem, e a imagem fala por si. Você não precisa descrever, melhor dizendo, a imagem da televisão, porque a pessoa já está vendo aquilo. Então, você descreve, o carro branco passou e bateu em seguida no carro preto. Não. Uma cena de acidente na televisão, você só descreve assim, veja a violência do impacto. Já no rádio, não. O carro branco passava na avenida no sentido norte ao sul e se chocou com um carro que atravessava, com outro carro de cor preta, que atravessava uma outra rua no sentido, ou vinha no sentido contrário. A batida provocou a morte de... Entendeu? Então você vai descrever todo o ambiente da situação. Isso vai ativar nas pessoas, isso vai provocar que as pessoas imaginem aquele ambiente. O jornalismo para rádio, ele tem e precisa de um texto maior, um texto mais robusto, para que a pessoa consiga entender. Muitas pessoas têm muita dificuldade na transição
de um veículo de comunicação para outro. E é por isso, porque o texto muda. O texto muda quando você sai da TV e vai para o rádio. O texto muda quando você sai de impresso e vai para qualquer outro veículo. Porque cada tipo de espectador precisa de entender o que você está escrevendo da forma que o veículo existe. Então é por isso. Hoje eu vim falar com vocês sobre isso, sobre esse contexto. Vim falar para vocês que no rádio, eu particularmente tenho uma paixão muito grande pelo rádio. Eu fui repórter e produtor de uma rádio AM aqui em Goiânia. E minha irmã era produtora, era repórter de rádio quando eu era criança. E ela já é falecida, mas assim, o rádio em mim tem uma provocação muito grande, porque o rádio me desafia. Então, fazer rádio, para mim, é muito interessante. Hoje eu não faço mais rádio, hoje eu sou editor de texto de televisão, mas sabe aquele pezinho que você gosta de pôr no estúdio de rádio? Eu tenho. E aí eu vim trazer hoje para vocês isso, porque é um ambiente que eu gosto muito, é um veículo que eu gosto muito de trabalhar e trago para vocês essas minhas impressões. Depois a gente conversa mais. Mas, antes da gente acabar, faz uma gentileza, vai aqui embaixo, dá um like. Se você gostou e acha que alguém precisa assistir a esse vídeo, vai lá, compartilha com ela, encaminha o link para essa pessoa e eu te agradeço demais por ter vindo aqui e assistido esse vídeo comigo. Um abraço e até mais.